O fato é que nós saímos do Brasil da era em que o direito de saber impunha ao governo uma obrigação de respeitar, ou seja, durante um determinado período, o governo só tinha que respeitar o direito de informação que as pessoas exerciam entre si. Saímos da era em que o governo tinha só o dever de proteger, ou seja, impedir a destruição, e passamos para um tempo em que o governo tem a obrigação de realizar o dever de informar. No Brasil, isso não é exatamente algo facilmente absorvível, imaginando o pouco tempo que tem que nós abandonamos a época da ditadura militar, em que muitos direitos foram suspensos. E um desses direitos, que era o direito à informação, talvez fosse o menos importante deles, na maioria em que direito de expressão não se reconhecia, direito de voto, direito de deslocamento, direito de defesa. E à medida em que, depois da redemocratização iniciada em 85 e a Constituição de 88 terem consagrados várias reincorporações em favor da sociedade, viabilizado que essas reincorporações tenham se tornado realidade, nós podemos caminhar em relação a esse aspecto. A Constituição de 88, ela estabeleceu no artigo 5º, inciso 33, que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas as hipóteses de sigilo, imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esse dispositivo praticamente se tornou letra morta durante um tempo. Por quê? Porque esse dispositivo carecia de regulamentação. E, no Brasil, nós regulamentamos primeiro o sigilo, antes de regulamentar o direito de acesso à informação. Foi feito um levantamento pelo Fórum de Acesso a Informações Públicas, que reúne 20 instituições, OAB, várias instituições, e se contou que, desde 1937, nós temos 64 decretos-leis, medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias e instruções normativas regulamentando o sigilo. No Brasil, a gente só regulamentava o sigilo. E nós só passamos a regulamentar o direito de acesso à informação com a Lei de Acesso à Informação. Um dos últimos documentos antes da Lei 12.527 foi o Decreto 4553, editado em 27 de dezembro de 2002, 4 dias antes do término do governo Fernando Henrique Cardoso, onde ele estabeleceu 4 grupos de classificação de sigilo: documentos secretos, ultrasecretos, confidenciais e reservados. Os documentos ultrasecretos tinham um prazo de sigilo de 50 anos, renováveis indefinidamente. Era a chamada Lei do Sigilo Eterno. Posteriormente, a gente teve um outro decreto, que foi o Decreto 5301, de dezembro de 2004, que reduziu todos esses prazos, reduziu o prazo de documento ultrasecreto para 30 anos e só admitiu renovação por uma vez. Os demais prazos foram reduzidos de 5 a 20 anos. Mas isso significa, mais ou menos, que um ato ocorrido durante a ditadura, em 1970, poderia ter um prazo de sigilo de 60 anos ocorrida a renovação. Ou seja, só a partir de 2030 é que se poderia recompor uma parte específica da história recente do país. É importante que a gente entenda esses aspectos históricos internacionais. Por quê? Porque no Brasil nós viemos de um período de fechamento absoluto em completa desconexão do que já acontecia desde a década de 70, 80 em outros países do mundo. É verdade que algumas coisas positivas ocorreram nos últimos anos, antes da edição da Lei de Acesso à Informação Pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal exigiu publicidade de dados de orçamento e despesa. A Lei da Transparência exigiu a criação de portais de transparência. Nós tínhamos dispositivos na Lei de Processo Administrativo, na Lei de Habeas Data, na Lei dos Arquivos. Lei de Diretrizes Orçamentárias autorizava acesso a entidades não governamentais no tocante a bancos de dados, através de senhas de acesso, que nem muitas vezes eram reconhecidas a terceiros, mas era uma disposição normativa interessante. Nós tivemos ocorrências relevantíssimas, fáticas, como em 1992, a Declaração do Rio do Meio Ambiente, que pressionou por políticas de participação e de acesso à informação. Medidas esparsas foram sendo tomadas, adoção de websites, criação de comissões que buscavam combater a corrupção e exigiam acesso. A questão é, nós ainda não tínhamos uma massa crítica, ainda não fazia parte da agenda nacional falar em acesso a dados públicos. E o mais alarmante
é que no Brasil ainda há quem acredite que nós precisamos não ter conhecimento do presente e do futuro pela necessidade de proteger eventuais fatos históricos passados. Falei que a próxima vez que for falar de lei de acesso à informação pública, que alguém me falar da Guerra do Paraguai, que pode causar problemas internacionais, eu saio correndo pela porta. Porque tudo bem que a gente não tem que, em relação ao passado, lidar de forma ampla e restrita e desconectada dos aspectos de sigilo até então vigentes, radicalizando posicionamentos. Isso não significa que da agora para frente eu vou continuar colocando em segredo, a cada ano que a gente não tem já lei de acesso ao dado, a gente transforma aquele ano numa guerra do Paraguai. Estou cheia de guerras do Paraguai. Nós temos que caminhar em relação à realidade administrativa brasileira para formar, de fato, uma nova cultura, e a gente tem que entender que não é possível terceirizarmos a nossa responsabilidade contra um imobilismo. Porque quem de nós, de fato, já pretendeu exercer em relação ao acesso a fundamentais dados da administração pública com persistência a tudo aquilo que é necessário para que a gente possa vencer essa cultura?